Olá, pessoal. Bom dia. Eu gostaria de dar início aqui para a nossa palestra de hoje maravilhosa. Nós estamos aqui com o Dr. Barry Sears. Dr. Barry Sears, é um prazer enorme, em nome de todos nós do Congresso, ter o senhor aqui palestrando. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação do currículo, porque se eu fosse fazer a apresentação do currículo inteiro, a gente ficaria simplesmente o tempo da palestra total, né, só para poder falar. Mas Dr. Barry Sears é PhD e pós-doutor em bioquímica, com 45 anos de pesquisa em instituições renomadas como o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, e a Faculdade de Medicina e a Universidade de Boston. Ao longo de sua carreira, publicou dezenas de artigos científicos e 15 livros que ocuparam postos de best-sellers do New York Times por várias semanas seguidas, com mais de 13 milhões de cópias vendidas e traduzidas para mais de 20 idiomas. Atualmente, o Dr. Sears continua suas pesquisas como presidente da Inflammation Research Foundation, uma fundação sem fins lucrativos destinada a entender o papel da resolução da inflamação na saúde humana. Nossa, esse é só o resumo. E estamos também aqui, né, com o Dr. Zanuto, que ele é, só um momentinho, ele representa e aplica os protocolos clínicos do Dr. Sears no Brasil, presidente da Zone Diet Brasil. Obrigada, é um prazer estar com os dois aqui. O Dr. Leandro, inclusive, ele interage há muito tempo já com o Dr. Barry Sears e é a pessoa perfeita para poder fazer a tradução, que a gente vai ter uma tradução consecutiva, para que todos possam aproveitar da melhor forma essa palestra. Obrigada e bom dia. Bom dia. Só lembrando, pessoal, a gente vai fazer uma tradução consecutiva, então o Dr. Sears vai falar vai falar uma frase, eu vou traduzindo em seguida. E para que a gente possa ter um dinamismo melhor, seria interessante a gente deixar as perguntas e respostas para o final, para que não tenhamos interrupção, tá ok? Isso, eu vou pedir para que todos deixem os fones fechados e realmente todas as dúvidas ficam no chat que a gente responde no final. Obrigada. Okay, Dr. Sears, we are going to do this live transmission with a consecutive translation, and the Q&A section will be at the end. Okay, very good. So it's all on you. All right, thank you very much. Thank you, Dr. Sears. It is my great honor of being able to give this presentation to the dental conference here in Brazil. É uma grande honra para mim ministrar essa palestra, essa apresentação no Congresso de Odontologia aqui no Brasil. I'll be speaking on the role of inflammation and resolution in aging. Eu vou falar sobre o papel da inflamação e da resolução no envelhecimento. This is applicable to every aspect of medicine. Isso é aplicável a todo aspecto da medicina. And especially in the practice of dental surgery. E especialmente na prática da cirurgia dentária. Barry, your mic is off. Sorry. When we describe aging, we have to define it first. Quando a gente descreve o envelhecimento, a gente precisa defini-lo primeiro. A good definition is decrease in health span. Uma boa definição é a diminuição na longevidade saudável. Health span is defined as longevity minus years of disability due to chronic disease. Longevidade saudável é definida como a longevidade menos os anos de desabilidade devido à doença crônica. And the best predictor of future chronic disease is the levels of inflammation in the body. E o melhor preditor de doença crônica no futuro são os níveis de inflamação no corpo. So there gives us a clue now how to basically extend health span across the board for everyone in the world. E isso nos dá um entendimento de como expandir o conhecimento do envelhecimento ao redor de todo mundo. And that is by initially decreasing the levels of inflammation. E o primeiro passo é pela diminuição dos níveis de inflamação. So to extend our health span,
we really need to improve our ability to heal from any type of injury. Então, para que nós possamos aumentar a nossa longevidade saudável, nós precisamos aumentar a nossa capacidade de nos curarmos de lesões. And this improved ability to heal will slow down the rate of biological aging. E essa capacidade da gente curar essas lesões vai diminuir a taxa pelo qual nós envelhecemos biologicamente. To achieve this ambitious goal requires improved control of both inflammation and resolution. Para que nós possamos alcançar essa meta ousada, isso requer que nós tenhamos melhorado o controle da inflamação e da resolução. So our journey to basically increase or extend our health span starts with reducing inflammation. Então, a jornada para que nós possamos aumentar a nossa longevidade saudável começa com a redução da inflamação. More than 20 years ago, the major mass market magazine in America, Time magazine, had this as their cover story. Há pouco mais de 20 anos, a maior revista de circulação dos Estados Unidos, a Time Magazine, essa revista, trouxe essa matéria como matéria de capa. Is entitled The Secret Killer. Com o título de O Assassino Secreto. The surprising link between inflammation, heart attacks, cancer, Alzheimer's, and other diseases. A surpreendente ligação entre inflamação, ataques cardíacos, câncer, Alzheimer, entre outras doenças. They were only partially correct. Eles estavam apenas parcialmente corretos. Because in reality, you need a zone of inflammation. Porque na realidade você precisa de uma zona de inflamação. If you have too little of an inflammatory response, your body becomes a sitting target for microbes. Se você tiver muito pouca inflamação, o seu corpo se torna alvo de micróbios. And your injuries would never heal. E as suas lesões nunca curariam. But if you have too much of an inflammatory response, mas se você tiver uma resposta inflamatória exagerada, the inflammation is not resolved. A inflamação não é resolvida. And the body begins to attack itself. E o corpo começa a atacar a si mesmo. So our goal is not so much to reduce inflammation. Então, o nosso objetivo não é tanto reduzir a inflamação, but to keep it in a zone. Mas mantê-la numa zona. Not too high, but not too low. Não muito alta, mas também não muito baixa. Inflammation is incredibly complex. Inflamação é extremamente complexa. So let's make it a little simpler. Então vamos simplificá-la um pouco. Inflammation causes damage. Inflamação causa danos. And resolution causes healing. E a resolução causa cura. So if inflammation causes damage, then we ask what controls healing? Então, se inflamação causa dano, nós temos que nos perguntar o que controla a cura. The answer is what I term as the resolution response. A resposta é aquilo que eu cunhei com o nome de a resposta resolutiva. Just as inflammation is deeply embedded in our genes, assim como a inflamação está intrinsecamente dentro dos nossos genes, so is the resolution response. A resposta resolutiva também está. And here's how they work. E é aqui como eles funcionam. The body is exposed to some type of injury. O corpo é exposto a algum tipo de lesão. This induces acute inflammation. Isso induz a uma inflamação aguda. And that's why we get the pain, the swelling, the redness we associate with inflammation. E aí é onde a gente tem a dor, o inchaço e a vermelhidão associada com a inflamação. But that acute inflammation now starts the resolution response. E essa inflamação aguda agora vai disparar a resposta de resolução. This is far more complex. Isso é bem mais complexo. You now have to reduce inflammation. Agora você precisa reduzir a inflamação. Then resolve inflammation. Então resolver a inflamação.
and then to repair the damage caused by the inflammation. E, por fim, reparar os danos causados pela inflamação. And if all three of these steps are completed, E apenas quando esses 3 etapas da resolução é completa, the body heals. é que o corpo cura. And this is how we survive in the alien world of microbes and injuries constantly surrounding us. E é assim que nós sobrevivemos a um mundo de micro-organismos e lesões que nos cercam todos os dias. So let's look at these healing process in a little more detailed oversight. Ok, então vamos dar uma olhada agora com mais detalhes a respeito desses pontos. At the molecular level, the body's ability to heal is composed of controlling both gene transcription factors and hormones. A capacidade do nosso organismo se curar, ela é baseada em ambos, tanto no controle de fatores de transcrição genética quanto no controle de hormônios. The hormones include eicosanoids. Os hormônios incluem eicosanoides. These are the hormones that turn on inflammation. Esses são os hormônios que aumentam, que ligam a inflamação. And resolvins. E resolvinas. These are the hormones that turn off inflammation. Esses são os hormônios que desligam a inflamação. Likewise, the gene transcription factor, nuclear factor kappa B, turns on inflammation. Da mesma maneira, o fator de transcrição genética, fator nuclear kappa B, ele aumenta a inflamação. And AMPK turns it off. E a AMP quinase diminui, ela desliga a inflamação. I put these in a form of a graphical figure of a gyroscope. Eu coloco isso numa figura de um giroscópio, indicating their constant dynamic balance. Onde ele precisa estar num balanço, num equilíbrio químico perfeito. And if they remain balanced, you live a longer and better life. E enquanto eles mantiverem equilibrados, você vive uma vida muito mais longa e saudável. As I'll show in the rest of this lecture, each of these key components of the resolution response is under dietary control. E como vocês vão ver ao longo dessa palestra, cada um desses compostos, cada um desses processos químicos estão sob o controle da nossa alimentação. And what are the types of injuries that actually induce inflammation? E quais são, na verdade, os tipos de lesões que induzem inflamação? They could be microbial invasions. Podem ser invasões microbianas, like bacteria or viruses. Como bactérias e vírus. They could be external injuries. Podem ser lesões externas. Or internal injuries. Ou lesões internas. Surprisingly, one of the major factors that turns on inflammation is our diet. E surpreendentemente, uma das coisas que mais aumentam a nossa inflamação é a nossa alimentação, a nossa dieta. As well as a leaky gut, oxidative stress. Assim como uma hiperpermeabilidade intestinal, estresse oxidativo. Surgery, drugs, and stressors. Cirurgias, medicações e estressores. Stressors like intense exercise. Estressores como exercícios muito intensos. Pollution. Poluição. Toxin exposure. Exposição a toxinas. And emotional stresses. E estresses emocionais. All of these can turn on inflammation. Todos eles podem aumentar, ligar a inflamação. But the reason we're still alive is because we have a resolution response. Mas a razão pela qual nós estamos vivos é porque nós temos uma resposta resolutiva. This is how the body heals. É assim que o nosso corpo se cura. Healing requires an on-demand resolution response to injury-induced inflammation. A cura requer uma resposta resolutiva sob demanda da inflamação induzida por lesão. It's a highly orchestrated series of hormonal and genetic actions needed for success. Para se ter sucesso, são necessárias séries orquestradas de ações hormonais e genéticas. However, each step of the resolution response can be blocked by poor dietary choices. Porém, cada um daqueles passos da resposta resolutiva pode ser bloqueada por escolhas dietéticas pobres.
So what happens if the resolution response is blocked? Então, o que acontece se a nossa resposta resolutiva for bloqueada? Well, we still have the injury. Bem, nós ainda temos a lesão, That induces inflammation. e isso induz a inflamação. But if the resolution response is blocked, Mas se a resposta resolutiva estiver bloqueada, then that type of inflammation becomes now chronic unresolved inflammation. então aquela inflamação aguda se torna agora uma inflamação crônica não resolvida. And this now can lead to fibrosis or scar tissue formation, E isso pode levar a uma fibrose ou tecido cicatricial or cellular senescence, ou a senescência celular, where cells are now basically transformed, almost like cancer cells. e agora é como as células tivessem sido transformadas, quase como células cancerígenas. They don't grow uncontrollably, Elas não crescem de forma descontrolada, but they become new sources of inflammation. mas elas se tornam novas fontes de inflamação. Either one of those two outcomes accelerates the development of chronic disease. Qualquer uma dessas duas saídas vão aumentar o aparecimento de doenças crônicas. So to extend health span, you need an optimal resolution response. Então, para que você possa aumentar sua longevidade saudável, você precisa de uma resposta resolutiva otimizada. And optimizing that resolution response requires what I call the 3 R's. Melhorar essa resposta resolutiva requer o que eu chamo dos 3 R's. The first R is reducing diet-induced inflammation. O primeiro R chama-se reduzir a inflamação induzida pela alimentação. The second R is resolving residual unresolved inflammation. O segundo R é resolver a inflamação não resolvida, a inflamação residual não resolvida. And the third R is repairing the tissue damage caused by the unresolved inflammation. E o terceiro R é reparar o tecido danificado pela inflamação não resolvida. It seems almost like mission impossible, Parece quase como missão impossível, but our body does it every day mas o nosso corpo faz isso todos os dias if we have an active resolution response. se nós tivermos uma resposta resolutiva ativa. And the dietary control of these key points are shown in this slide. E os componentes dietéticos principais da resposta resolutiva são mostrados nesse slide. The zone diet, which I'll discuss shortly, is key to reducing inflammation. A dieta Zone Diet, que eu vou descrever daqui a pouco, ela é importante na redução da inflamação. Omega-3 fatty acids increase resolution. Os ácidos graxos ômega 3 aumentam a resolução. And polyphenols, the chemicals you find in fruits and vegetables, E polifenóis, os químicos que você encontra em frutas e vegetais, they accelerate tissue repair. eles aceleram a reparação tecidual. These are the 3 keys to increasing your health span. Esses são os 3 pontos chaves para aumentar a sua longevidade saudável. Because they activate and control the resolution response. Porque eles controlam e ativam a resposta resolutiva. Let's speak first about the zone diet. Vamos falar primeiro sobre a dieta Zone Diet. The zone diet was developed not to lose weight. A dieta da Zone Diet não foi desenvolvida para perda de peso. It was developed to reduce diet-induced inflammation. Ela foi desenvolvida para resolver a inflamação induzida pela dieta. So the question is, what causes diet-induced inflammation? Então a pergunta é, o que causa a inflamação induzida pela dieta? As usually, it's complex. Normalmente é complexo. It could be excess calorie intake. Pode ser excesso de calorias, ingestão calórica excessiva. This causes inflammation in your fat cells. Isso é o que causa inflamação nas suas células de gordura. It also causes inflammation in your appetite control center in the brain.
Isso também causa inflamação no seu controle, no centro de controle do apetite no seu cérebro, making you constantly hungry. fazendo com que você fique constantemente com fome. It could be due to increased intake of omega-6 fatty acids. Pode ser devido a um aumento do consumo de ácidos graxos ômega 6. These are the fatty acids that are the building blocks of the hormones known as eicosanoids that increase inflammation. Esses são os blocos construtores de hormônios conhecidos como eicosanoides, que são os responsáveis por aumentar o processo inflamatório. It also could be increase of saturated fats. Também pode ser causado pelo consumo excessivo de gorduras saturadas Or glycosylated proteins, ou proteínas glicosiladas or metabolic endotoxemia. ou endotoxemia metabólica. This is commonly known as a leaky gut. Isso é conhecido popularmente como hiperpermeabilidade intestinal. So all these factors, which are part of our daily diet, can increase inflammation. Portanto, cada um desses fatores listados aqui nesses slides podem aumentar a inflamação. So the zone diet was developed as an anti-inflammatory diet. Então, a Zone Diet foi desenvolvida como uma dieta anti-inflamatória. It's a calorie-restricted diet, É uma dieta restrita em calorias, but without hunger or fatigue. mas sem fome e sem fadiga. It's adequate in protein. Ela é adequada em proteínas. It's moderate in low glycemic carbohydrates like fruits and vegetables. Ela é moderada em carboidratos de baixa resposta glicêmica, como frutas e legumes. It's low in fat, Ela é baixa em gorduras, but rich in fermentable fiber to maintain a healthy gut. mas ela é rica em fibras fermentáveis para manter um intestino saudável. And the zone diet is also highly defined. E a Zone Diet também é altamente definida. About 40% of your calories will come from low glycemic load carbohydrates. Cerca de 40% dos carboidratos da sua dieta devem ser provenientes de carboidratos de baixa carga glicêmica. 30% from low fat protein. 30% de proteínas magras. 30% from monounsaturated fat, but low in omega-6 and saturated fats. E 30% de gorduras monoinsaturadas, mais pobres em ômega 6 e gorduras saturadas. But the key thing on the zone diet, you're consuming about 1,200 to 1,500 calories per day. Mas o principal ponto da dieta Zone Diet é que você vai estar consumindo entre 1.200 e 1.500 calorias por dia. And if you're following the zone diet correctly, it's very difficult to eat this number of calories. E se você estiver seguindo a dieta da Zone Diet corretamente, é muito difícil comer esse número de calorias. Most people would say, but I would starve on these few number of calories. Mas a maioria das pessoas diz, mas eu morreria de fome com tão poucas calorias. Well, the extra calories you need for your metabolism come from your own stored body fat. Mas as calorias extras que você precisa para o funcionamento do seu metabolismo vêm das gorduras estocadas no teu tecido adiposo. But to burn those stored body fat calories, you need the gene transcription factor, AMPK. Mas para que você possa queimar essas gorduras que estão presas dentro do seu tecido adiposo, você precisa aumentar a atividade desse fator de transcrição genética chamado de AMP quinase. And the more calories you add to the zone diet, the less you activate AMPK. E quanto mais calorias você adiciona à Zone Diet, menos você consegue ativar essa AMP quinase. The zone diet was initially tested in world-class athletes. A Zone Diet, em primeiro lugar, foi testada em atletas de competição internacional. In particularly Olympic athletes. Em especial em atletas olímpicos. And the Olympic athletes I worked with at one university in America. E um dos atletas que eu trabalhei em das universidades nos Estados Unidos won 7 gold medals in the 1992 Barcelona Olympics. Ganhou 7 medalhas olímpicas nas Olimpíadas de Barcelona de 1992. Very good for one country. Muito bom para um país. Extraordinary for one university. Excepcional para uma universidade.
And those athletes who won those 7 gold medals E aqueles atletas que ganharam essas 7 medalhas de ouro were following the zone diet. estavam seguindo a dieta da zona, a dieta Zone Diet. Now, when we talk about a percentage of calories, this can be deceiving. E a gente estava falando sobre percentual de calorias, mas isso pode enganar. We should be talking about the absolute number of grams per day. A gente deve falar a respeito do valor absoluto de gramas por dia. For a typical female consuming 1,200 calories per day, Para uma típica mulher consumindo entre cerca de 1.200 calorias por dia, that's about 120 grams per day. são cerca de 120 gramas de carboidrato por dia. For a typical male, that would be Para 150 grams per day. Para um homem típico, seriam cerca de 150 gramas de carboidratos por dia. And getting this number of calories from vegetables and little fruits is very difficult. E conseguir esse número de calorias e essa quantidade de gramas provenientes de frutas e legumes é um desafio e tanto. But these have to be balanced by protein. Mas isso precisa estar balanceado com proteínas. So on the zone diet, the average female would be consuming 90 grams per day. Então, na Zone Diet, uma mulher mediana vai estar consumindo, em média, cerca de 90 gramas de proteínas por dia. The average male, about 110 grams. Um homem mediano vai estar consumindo, em média, cerca de 110 gramas de proteína por dia. And the amounts of fat on both for males and females would be relatively low. E a quantidade de gorduras, tanto para homens quanto para mulheres, vai ser relativamente pequena. So all of a sudden, the zone diet does not sound so radical. E a partir do momento que você olha por esses números, a dieta da Zone Diet não parece tão radical. But you also have to balance those calories on a meal-to-meal basis. Mas você também precisa estar com essas proporções balanceadas a cada refeição. Think of your body as a car, Pense no seu organismo, no seu corpo, como um carro. and the movement of the car is controlled by the carburetor. E o movimento do carro é controlado pelo carburador. You can't drive a car all on gas. Você não pode dirigir seu carro apenas com gasolina. And you can't drive a car all on air. E você não pode dirigir o seu carro apenas com oxigênio. You need the right balance to get the right mileage. Você precisa do correto equilíbrio entre gasolina e oxigênio para que você consiga ter um bom desempenho do seu carro. Your diet is no different, Com a sua dieta não é diferente. but the stakes are much higher Mas o que está em jogo é muito maior. because now you're trying to get the right hormonal balance. Porque agora você está tentando atingir o equilíbrio correto entre os seus hormônios. So if you're following a high carbohydrate diet, Então, se você estiver com uma dieta rica em carboidratos, this means you're consuming excess dietary glucose. isso significa que você está consumindo excesso de glicose. This will inhibit AMPK Isso vai inibir a AMP quinase and cause fat accumulation. e vai causar acúmulo de gordura. If you're following a ketogenic diet, Se você estiver seguindo uma dieta cetogênica, you're taking in deficient levels of glucose. você vai estar tendo um consumo deficitário de glicose. And now the brain gets worried E agora o seu cérebro começa a ficar preocupado, because it needs glucose to survive. porque ele precisa de glicose para sobreviver. It solves that problem by calling out increased production of the hormone cortisol. Ele resolve essa equação aumentando os seus níveis de cortisol. And cortisol will break down muscle and turn it into carbohydrate. E o cortisol vai destruir a proteína muscular e converter em carboidrato. But if you do this on a continual basis, then cortisol levels begin to increase in the body. E se você fizer isso com consistência, seus níveis de cortisol vão ficar cada vez mais elevados no seu corpo. And the 3 problems with excess cortisol are the following. E os 3 problemas com excesso de cortisol são os seguintes. It makes you fat Isso faz você ficar gordo, because it causes insulin resistance. porque ele causa resistência insulinêmica. It makes you sick. Faz você se tornar doente, It depresses the immune system. porque ele deprime seu sistema imunitário. It makes you dumb.
e faz você ficar burro, It destroys the memory cells in the hippocampus. porque ele destrói as células de memória no seu hipocampo. Between those two extremes lies the zone, Entre esses dois extremos está a zone, where you keep insulin in balance. onde você mantém a sua insulina controlada. And with this, you lose inflammatory fat. E com isso você perde gordura inflamatória. This is shown nearly more than 20 years ago at Harvard Medical School. Isso aqui foi mostrado pela Universidade de Harvard há mais de 20 anos. They took obese children in Boston. Eles pegaram crianças obesas em Boston, Very easy to find. bem fácil de achar. And they brought them to Harvard Medical School on 3 separate occasions. E eles trouxeram para a Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard em 3 ocasiões diferentes. On each occasion, they'd stay overnight. E em cada uma dessas vezes, eles passaram a noite na universidade. They'd be woken at 6 o'clock in the morning to have catheters inserted in their arms. Eles foram acordados às 6 horas da manhã para terem catéteres inseridos nos seus braços, So they could do constant blood sampling. para que eles pudessem ter uma medição constante dos níveis sanguíneos. And then they were given 3 meals of the equal number of calories, one of each a day, or one of each time they came to the hospital. Eles foram dados a eles 3 tipos de refeições em cada um desses dias que eles vieram para o hospital, porém com o mesmo número de calorias nessas 3 refeições. One meal would be a high carbohydrate meal, such as a typical American breakfast cereal. Na primeira refeição, na primeira vez que eles foram à universidade, a primeira refeição que eles receberam foi uma refeição rica em carboidrato, como o caso dos cereais americanos. Another one might be a high carbohydrate but lower glycemic load breakfast like oatmeal. Na segunda vez que eles foram à universidade, a refeição que eles receberam foi rica em carboidrato, porém com carga glicêmica mais baixa, como, por exemplo, o uso de aveia. The third meal would be a zone meal. E a terceira refeição foi uma refeição em zone diet. And because the catheters were in the children's arms, they could sample the blood continually for looking at levels of hormones. E como os catéteres ficaram no braço das crianças, eles puderam ver ao longo das horas seguintes o que aconteceria com os hormônios ao longo desse período. Notice the 2 high carbohydrate meals, the levels of insulin rose very quickly. Percebam que nas 2 primeiras dietas ricas em carboidrato, o nível de insulina subiu rapidamente. And then they fell off very quickly, E depois eles caíram muito rapidamente, causing hypoglycemia. causando hipoglicemia. On the other hand, the zone meal had a very different output of hormones. Ao contrário, a dieta da Zone Diet teve uma resposta bem diferente das outras 2. The insulin levels did not rise as high, O nível de insulina deles não subiu tanto and the levels of insulin dropped off more slowly. e o nível de insulina caiu mais lentamente. They also looked at the levels of another hormone called glucagon. Eles também olharam para os níveis de outro hormônio chamado glucagon. Insulin decreases blood sugar levels, Insulina reduz os níveis de insulina, de glicose no sangue, desculpa. glucagon increases blood sugar levels. Glucagon aumenta os níveis de glicose no sangue. So the 2 high carbohydrate meals, the glucagon levels were decreased. E nas 2 refeições de alta carga glicêmica, com altos níveis de carboidrato, o glucagon foi deprimido. On the zone meal, glucagon levels were actually increased. Na refeição zone, o nível de glucagon foi elevado. Now, 2 things from the slide. Agora, tem 2 coisas sobre esse slide. Food can change hormonal levels very quickly. A alimentação pode modificar os seus níveis hormonais muito rapidamente. No drug can work this quickly. Nenhuma droga consegue agir de forma tão rápida. The second is that the levels of the hormonal changes will last only 5 hours. A segunda coisa é que os níveis dessas mudanças hormonais vão durar por apenas 5 horas. So it means every 5 hours during the time you're eating,
the game starts again. Isso significa que a cada 5 horas o jogo começa de novo. And if you can maintain the ratio of insulin and glucagon, you're never hungry. E se você puder manter a razão correta entre insulina e glucagon, você nunca fica com fome. This was confirmed in the second part of the experiment. Isso foi confirmado na segunda parte do experimento. After the catheters were taken out of the children's arms after the first meal, Depois da primeira refeição, após 5 horas, que os catéteres foram retirados do braço das crianças, they gave them a second meal identical to the first meal for lunch. eles deram uma refeição idêntica para as crianças que eles tiveram no café da manhã na hora do almoço. And then they brought them into a conference room E eles levaram eles para uma sala de conferência, with TV sets, com aparelhos de televisão comic books, e gibis and food, e comida. things like chips, Coisas como batata chips, cookies, donuts. biscoitos, donuts. And I said, for the next 5 hours, if you're hungry, eat whatever you want. Pelas próximas 5 horas, se você tiver fome, come o que você quiser. What they found out was that the children who had 2 zone meals back to back O que eles descobriram foram que aquelas crianças que tiveram as 2 refeições zone no café da manhã e no almoço, ate 46% fewer calories in that next 5-hour period than the children who had the high carbohydrate meals. tiveram uma ingestão de 46% menos calorias pelas próximas 5 horas do que aquelas crianças que tiveram uma refeição rica em carboidrato. They simply weren't hungry. Eles simplesmente não estavam com fome. No motivational studies, Nenhum estudo motivacional, no exercise programs. nenhum programa de exercício, They simply were not hungry eles simplesmente não estavam com fome. because now they were burning their own body fat. Porque agora eles estavam queimando a gordura corporal deles. But the zone diet was really developed not so much to lose excess body fat, but to reduce insulin resistance. Mas a Zone Diet não foi desenvolvida especificamente para emagrecimento, mas sim para reduzir a resistência à insulina. What is insulin resistance? O que é resistência insulinêmica? It's the inability of insulin to transmit its signal to the interior of a cell. É a incapacidade da insulina de transmitir o seu sinal para o interior da célula. Hormonal communication becomes garbled. A comunicação hormonal se torna confusa. And this is important because insulin is a key hormone for metabolism. Isso é importante porque a insulina é um hormônio fundamental para o metabolismo. Now, what causes insulin resistance? Bem, o que causa a resistência insulinêmica? Our best indication is a blocked resolution response. Nossa melhor indicação é que seja uma resposta resolutiva bloqueada. And the more the resolution response is blocked by the diet, the more that insulin resistance increases. E quanto mais a resposta resolutiva estiver sendo bloqueada pela alimentação, mais você cria resistência à insulina. And that's bad news. E isso é uma má notícia. Because insulin resistance, as it increases, is an underlying cause of obesity. Porque a resistência à insulina é a causa principal da obesidade, Diabetes, hypertension, da diabetes, da hipertensão, cancers, fatty alcohol disease, câncer, doenças hepáticas não alcoólicas, neurodegenerative disease like Alzheimer's and Parkinson's, doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, kidney and heart disease. doenças do rim e do coração. So even though we know they're associated with insulin resistance, the ultimate cause is a blocked resolution response. E apesar de nós sabermos que todas essas doenças são relacionadas à resistência insulinêmica, todas elas são causadas pelo bloqueio da resposta resolutiva. We can look in the National Medical Library of the United States and look at the number of research articles on various disease states related to insulin resistance. Nós podemos dar uma olhada na Biblioteca Nacional dos Estados Unidos e ver o número de artigos que estão relacionados
de doenças relacionadas à resistência insulinêmica. You can see the number of articles is quite vast. Vocês vão ver que o número de artigos é bastante vasto. But let's focus on diabetes. Mas vamos focar em diabetes, That has the most research. que tem o maior número de pesquisas. And 10 years after I published my first book, The Zone, E 10 anos depois que eu publiquei meu primeiro livro, Entre em Zona, the Joslin Diabetes Center at Harvard Medical School announced their new guidelines to treat diabetes. o Instituto Joslin de Pesquisa em Diabetes publicou um artigo mostrando as suas orientações gerais no tratamento de diabetes. They were virtually identical to the guidelines for the Zone diet. E eles eram idênticos às orientações da dieta Zone. And the reason why is because the reason why is because we can view insulin resistance like a champagne fountain. E a razão pela qual isso acontece é que nós podemos ver a resistência à insulina como uma fonte de champanhe. This is always a highlight of any wedding ceremony. Isso é algo que a gente vê muito em cerimônias de casamento. You start filling up the first glass of the fountain with champagne. Você começa enchendo a primeira taça de champanhe da fonte. It spills over to the next layer of glasses. Ela começa a derramar para a próxima camada de taças. They fill up. Elas enchem. And it continues. E isso continua. We can use that same analogy to understand insulin resistance. A gente pode utilizar a mesma analogia para entender a resistência à insulina. As you develop insulin resistance, à medida que você desenvolve resistência insulinêmica, the first glass fills up. A primeira taça, ela enche. It spills over into diabetes. Ela derrama em cima de diabetes. And once you have diabetes, your likelihood of developing heart disease is increased by a factor of 4. E uma vez que você desenvolve resistência insulinêmica, a chance de você desenvolver diabetes aumenta em 4 vezes. And if you develop diabetes, your likelihood of developing Alzheimer's is increased by a factor of 2. E se você desenvolver diabetes, a chance de você desenvolver Alzheimer aumenta num fator de 2 vezes. So the best way to treat Alzheimer's, heart disease, and diabetes Então, a melhor maneira de você tratar o Alzheimer, doenças cardiocoronarianas e diabetes is to reduce insulin resistance. É diminuir a resistência à insulina. And that's why I invented the diet to do exactly that some 35 years ago. E é por isso que eu desenvolvi essa dieta para tratar a resistência insulinêmica há 35 anos. However, the Zone diet is only your first step toward healing. Porém, a dieta do Zone Diet é apenas o seu primeiro passo para que você possa ir em direção à cura do seu organismo. It will reduce diet-induced inflammation. Ela vai reduzir a inflamação induzida pela dieta. But you still need to resolve and repair the damage caused by inflammation. Mas você ainda precisa resolver e reparar o dano causado pela inflamação. For that, you need omega-3 fatty acids and polyphenols. Para isso, você precisa de ácidos graxos ômega 3 e polifenóis. So let's talk about the omega-3 fatty acids first. Então, vamos falar sobre os ácidos graxos ômega 3 primeiro. We often think of inflammation as a burning fire that dies out to embers. Nós primeiro pensamos em inflamação como um fogo que se acende e se apaga por conta própria. It's a wonderful analogy. É uma analogia maravilhosa. It's simply wrong. Mas está simplesmente errado. Inflammation may reduce in intensity, but it does not die out. A inflamação ela pode até reduzir em intensidade, mas ela não apaga. Unless it's turned off by a group of hormones called resolvins. Ela é desligada por um grupo de hormônios chamados de resolvinas. And here's the time course of inflammation. E aqui está o curso da inflamação. Initially, you have the pain and the swelling. This is basically the first phase of inflammation. Inicialmente, você tem a dor, o inchaço. Essa é basicamente a primeira fase da inflamação.
But with time, basically that inflammation is reduced to zero and the injury heals. That's called resolution. Mas com o tempo, essa inflamação reduz para zero e você tem a cura. Isso é chamado de resolução. And what causes resolution are hormones known as resolvins. E o que causa resolução são hormônios chamados de resolvinas. And these hormones can only be made if you have adequate levels of omega-3 fatty acids in the body. E esses hormônios apenas conseguem ser fabricados se você tiver níveis adequados de ômega 3 dentro do seu organismo. So how do omega-3 fatty acids reduce or resolve inflammation? Então, como que os ácidos graxos ômega 3 resolvem e reduzem a inflamação? They're the building blocks of resolvins. Eles são os blocos construtores das resolvinas. These hormones have only been recently discovered. Esses hormônios foram apenas descobertos recentemente. They're very complex in structure. Eles são bastante complexos em estrutura. But unless you have adequate levels of omega-3 fatty acids in the blood, the body cannot make them. Mas a menos que você tenha níveis adequados de ômega 3 na sua corrente sanguínea, o seu corpo não consegue fabricá-las. And if you cannot make adequate levels of resolvins, inflammation will continue to burn. E se você não tiver níveis adequados de resolvinas no seu organismo, a inflamação vai continuar queimando. Below the perception of pain, abaixo da percepção do níveis de dor, but causing constant injuries and damage. Mas causando constante crescimento nos danos. So the question is, how much of these two fatty acids, EPA and DHA, do you need for resolution? Portanto, quanto de EPA e DHA, desses ácidos graxos ômega 3, EPA e DHA, você precisa para a resolução? It depends. Isso depende. Let's say you're well. Digamos que você esteja bem. That means you look good in a swimsuit. Isso significa que você aparenta bem no seu calção de banho. And you have no chronic disease. E você não tem nenhuma doença crônica. You'll need about 2.5 grams a day of omega-3 fatty acids. Você vai precisar de 2,5 gramas por dia de ácidos graxos ômega 3. Today in America, and likewise in Brazil, the average intake is about 125 milligrams per day. A média hoje, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é uma ingestão de cerca de 125 miligramas por dia. A 95% reduction. Uma redução de 95%. Now, your great-grandparents knew exactly this when they gave your grandparents a tablespoon of cod liver oil every day before they left the house. Os seus bisavós sabiam disso e davam para os seus avós uma colher de sopa de óleo de fígado de bacalhau todos os dias antes deles saírem de casa. Because a tablespoon of cod liver oil will contain 2.5 grams of omega-3 fatty acids. Porque uma colher de sopa de óleo de fígado de bacalhau vai conter cerca de 2,5 gramas de ácidos graxos ômega 3. But what if you're not well? Mas e se você não estiver bem? What if you're obese? E se você estiver obeso? Or have diabetes or heart disease? Ou tiver diabetes ou doença cardiocoronariana? You'll need higher levels. Você vai precisar de níveis maiores. What if you have chronic pain? E se você tiver dor crônica? Such as that with rheumatoid arthritis. Como aquelas causadas por artrite reumatoide. Or the pain that comes with cancer. Ou a dor que vem com o câncer. The levels are still higher. Os níveis são ainda maiores. And what if you have a neurological disease? E se você tiver uma doença neurológica? Like Alzheimer's, Como Alzheimer, Parkinson's, Parkinson, depression, depressão, attention deficit hyperactivity disorder. transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Or multiple sclerosis. Ou esclerose múltipla. You'll need still higher levels. Você vai precisar de níveis maiores. Make no mistake, these are high levels. Não se enganem, esses são níveis bem elevados. But there are also therapeutic levels required to make enough resolvins to solve the problem.
mas eles são níveis terapêuticos requeridos pelo seu organismo para fabricar essas resolvinas que vão resolver o problema. And how do you measure if you're taking the right levels of omega-3 fatty acids? E como que você mede para saber se você está tomando a quantidade correta de ácidos graxos ômega 3? You look at the ratio of 2 fatty acids in the blood. Você olha para os níveis de 2 ácidos graxos no seu sangue. One is called arachidonic acid. Um é chamado de ácido araquidônico. This is the building block of all the hormones called eicosanoids that cause inflammation. Esse é o bloco construtor de todos os hormônios que causam inflamação, chamado de eicosanoides. And the other is the omega-3 fatty acid EPA. E o outro é o ácido graxo chamado ácido eicosapentaenoico, EPA, which is the building block of many of the hormones that basically resolve inflammation. que é o bloco construtor dos hormônios que resolvem a inflamação. You need a balance. Você precisa de um equilíbrio. But rather than guessing, that's why you can test. Mas ao invés de adivinhar, é por isso que você pode testar. It requires only a drop of blood to measure the levels of these fatty acids in your blood. Requer apenas uma gota de sangue para medir o nível desses ácidos graxos no seu sangue. There's a target zone you try to reach. Existe uma zona-alvo que você quer atingir. In that target zone, you have the right balance of inflammation and resolution. E nessa zona-alvo você tem um equilíbrio entre inflamação e resolução. But as the ratio begins to increase, Mas à medida que essa razão começa a aumentar, your body's ability to heal decreases. a capacidade do teu organismo de se curar diminui. And by the time the ratio reaches 15, E à medida que essa razão atinge o número 15, you have systemic inflammation in every organ in your body. você tem inflamação sistêmica em cada órgão do seu corpo. The average American, the ratio of arachidonic acid to EPA is about 20. A razão entre ácido araquidônico e ácido eicosapentaenoico na população americana atualmente é cerca de 20. And that's why we spend more on healthcare than any country in the world and have so little to show for it. Oops. Barry? Yes. Sorry, this last phrase, it was all cut from me. If you can repeat, Yes. Please. Yes. So any ratio above 15 is a poor indicator of your future health. Sim, qualquer razão acima de 15 é um indicativo muito ruim de como está a sua saúde. So why do you want to maintain a low ratio of arachidonic acid to EPA? Então, por que você quer manter uma baixa razão entre ácido araquidônico e EPA na sua corrente sanguínea? It's a marker for cytokines. É um marcador para citocinas. 2 years ago, nobody knew what a cytokine was. Há 2 anos, ninguém sabia o que citocinas eram. COVID-19 has changed this. O Covid-19 mudou isso. We know COVID-19 is really caused by cytokine storms. Nós sabemos que a Covid-19 é causada por tempestade de citocinas. They are the leading cause of hospitalization and mortality from COVID-19. Eles são as principais causas de hospitalização e mortalidade por Covid-19. And cytokines are the driving force for aging. E as citocinas são as forças motrizes por trás do envelhecimento. So the question is it possible to lower cytokines just by adding more omega-3 fatty acids to your diet? Então, a pergunta é, nós podemos reduzir os níveis de citocinas apenas por aumentar o nível de ômega 3 na nossa dieta? The answer is yes. A resposta é sim. This is data from the New England Journal of Medicine more than 30 years ago. Esses aqui são dados do New England Journal of Medicine há mais de 30 anos atrás. When the early leaders in cytokine research at Harvard Medical School asked this exact same question. Quando os pesquisadores líderes mundiais trabalhando dentro da Universidade de Harvard
nesse assunto de citocinas fizeram essa mesma pergunta há cerca de 40 anos atrás. What they did was to take normal individuals with no health problems O que eles fizeram foi pegar indivíduos da Universidade de Harvard sem problemas de saúde and gave them about 5 grams a day of omega-3 fatty acids. e deram a eles cerca de 5 gramas de ômega 3 de peixe por dia. You can see 30 years ago in America, normal people in Boston had a high ratio of arachidonic acid to EPA. Se vocês puderem observar, naquela época, há 40 anos atrás, as pessoas normais em Boston já tinham uma razão perto de 20:1. Yet taking the 5 grams of omega-3 fatty acids per day reduced it by nearly 90%. E quando eles começaram a tomar 5 gramas de EPA e DHA por dia, de ômega 3 por dia, eles reduziram em 90% a razão a EPA deles. And when they stopped giving the omega-3 fatty acids, E quando eles pararam de dar os ácidos graxos ômega 3, the ratio went right back to their elevated previous levels. os níveis a razão a EPA aumentou de volta para os níveis que estavam antes de tomarem ômega 3. So their interest was saying, how would this basically affect cytokines? E o interesse deles era saber como que essa intervenção vai interferir na produção de citocinas. As the ratio of arachidonic acid to EPA decreased, À medida que a razão entre A e EPA diminuiu, so did the levels of cytokines. da mesma maneira diminuíram os níveis de citocinas. As the ratio of arachidonic acid to EPA increased again, Mas à medida que a razão entre A e EPA aumentou novamente, so did cytokines. as citocinas voltaram a aumentar. Now, this same experiment was repeated in now a different group of individuals. Esse mesmo experimento foi repetido recentemente num outro grupo de indivíduos. These are the elderly, obese people Isso é um grupo de pacientes idosos e obesos, who are most likely to be victims of COVID-19. que são alvos mais propensos a desenvolver os sintomas mais graves de COVID-19. Within 4 weeks, the ratio of arachidonic acid EPA had dropped dramatically in those getting the fish oil. Os níveis de citocinas, os níveis de A e EPA desses grupos diminuíram dramaticamente a partir do momento que eles começaram a receber a suplementação de EPA e DHA. And remained constant. E mantiveram constante. But when they looked at their cytokines, it was even more remarkable. E quando eles olharam para os níveis de citocinas, foi ainda mais surpreendente. Within 4 weeks, their cytokine levels had dropped dramatically. Em apenas 4 semanas, os níveis de citocinas diminuíram de forma dramática. And even though the ratio of arachidonic acid EPA had not changed from week 4 to week 8, E apesar dos níveis da razão a EPA não modificaram entre a semana 4 e a semana 8, the cytokine levels continued to drop. os níveis de citocinas continuaram baixando. So the final aspect and the most important of the resolution response is polyphenols. Então, o último aspecto e o mais importante da resposta resolutiva é o consumo de altas doses de polifenóis. These are the chemicals that give fruits and vegetables their color. Esses são os químicos que dão às frutas e os vegetais a sua cor. But they are also activators of AMPK. Mas eles também são ativadores da AMP quinase. And AMPK is the master regulator of our metabolism. E a AMP quinase é o regulador chave do nosso metabolismo. It's our metabolism that keeps us alive. E é o nosso metabolismo que nos deixa vivo. It's our metabolism that allows our injuries to heal. É o nosso metabolismo que nos permite curar as nossas lesões. AMPK has a wide variety of actions. A AMP quinase tem uma grande variedade de ações. And this graph is only just a small number of them. E esse gráfico é apenas uma pequena parcela dessas ações. It allows you to burn fat faster. Ele permite que você queime gordura mais rapidamente. It turns off the production of cytokines. Ele inativa a produção de citocinas. It activates the immune system.
ele ativa o seu sistema imunitário. It's a remarkable agent found in every cell in the body. É um marcador de envelhecimento encontrado em todas as células do seu organismo. Yet it's under profound dietary control. E está sob um profundo controle da sua dieta. So let's make it simple. Então, vamos fazer isso mais simples. If you can activate AMPK, it repairs damaged tissue. Se você puder aumentar a atividade da AMP quinase, ela vai reparar os danos causados aos tecidos. If you can activate AMPK, it makes you live longer. Se você conseguir ativar a AMP quinase, ela vai fazer você viver mais tempo. There's only one problem. Existe apenas um único problema. It's that the best activator of AMPK, polyphenols, are found in very low concentrations in fruits and vegetables. O problema é que esses polifenóis, que são os maiores ativadores da AMP quinase, são encontrados apenas em baixas concentrações em frutas e legumes. Which means to get enough polyphenols, you have to eat a lot of fruits and a lot of vegetables. Isso significa que para você ter quantidades adequadas de polifenóis, você precisa comer uma grande quantidade de frutas e uma grande quantidade de legumes. Another problem, they're very poorly absorbed. Outro problema, eles têm uma dificuldade muito grande de serem absorvidos. If they can't get into the blood, they can't activate AMPK. Se eles não podem entrar na corrente sanguínea, eles não podem aumentar a atividade da AMP quinase. And if they get into the blood, they leave the blood very quickly. E quando eles entram no sangue, eles saem da corrente sanguínea muito rapidamente. Now, this is a study indicating of all those factors. This was looking at elderly Tuscans in Italy. Esse é um estudo publicado que olhou para todos esses aspectos. Esse estudo foi feito na região da Toscana, na Itália, com anciões da região da Toscana. Not living in cities, but living in the mountains, the old villages. Não aqueles vivendo na cidade toscana, mas aqueles vivendo na região das montanhas, aqueles vilarejos antigos. Eating the old ways. Comendo da forma antiga. So they asked the question, perhaps we could predict who will die less likely from the amount of polyphenols they're consuming. Então eles fizeram a pergunta, bom, vamos ver se a quantidade de polifenóis que eles estão ingerindo vai determinar a capacidade deles morrerem mais cedo ou mais tarde, dependendo da quantidade de polifenóis que eles consomem. The results were shown on graph B. E os resultados foram mostrados no gráfico B. There was no relation whatsoever. Não houve nenhuma relação qualquer entre a ingestão de polifenóis e a mortalidade. And this made no sense to the investigators. E isso não fez nenhum sentido para os investigadores. Then they realized that perhaps the polyphenols have to be absorbed to have activity. E então eles pensaram que talvez os polifenóis precisem ser absorvidos para que eles possam ter ação. It's very difficult to measure polyphenols in the blood. É muito difícil medir polifenóis na corrente sanguínea. But if they leave the blood, they have to go through the urine. Mas se eles deixam o corpo, eles têm que sair pelo corpo através da urina. Now it's easier to measure them. E agora é mais fácil de medir eles. And this is what happened on graph A. E isso foi o que aconteceu no gráfico A. Those elderly Italians who basically had the most polyphenols in their urine Aqueles italianos idosos que tinham maior concentração de polifenóis na urina, had decreased their rate of death by 31%. eles diminuíram a taxa de mortalidade deles. What's the percent, Barry? Sorry? 31. Eles diminuíram a taxa de mortalidade deles para 31%. No drug can do this. Nenhuma droga consegue fazer isso. But if you eat sufficient levels of polyphenols that can get into the blood, it can happen. Mas você precisa ter níveis adequados de polifenóis que conseguem alcançar a corrente sanguínea para que isso aconteça. Like I said, very few polyphenols are water soluble. Nós podemos dizer que poucos polifenóis são solúveis em água. But those that are the ones that are the key to longevity. Mas aqueles que são os polifenóis chaves para a longevidade. One of those polyphenols are called delphinidines.
Um desses polifenóis é chamado de delfinidinas. And these are the major constituents of red wine. E esse é o principal constituinte do vinho tinto. But even in red wine, the polyphenols are very low concentrations. Mas mesmo no vinho tinto, esses polifenóis estão em baixa concentração. So to get adequate levels of delphinidines to live longer, Então, para que você consiga ingerir níveis adequados de delfinidinas para viver mais, you'll probably need to drink 50 glasses of red wine per day. você vai precisar beber provavelmente 50 taças de vinho tinto por dia. Probably not the best way to a longer lifespan. Provavelmente não é a melhor maneira para uma longevidade saudável. So, as I said, AMPK is really the key to basically healing and longevity. Então, como eu havia dizendo, a MP quinase é o principal chave para uma vida saudável e longeva. And all the components of pro-resolution nutrition act through AMPK. E todos os mecanismos de ativação da resolução agem através da AMP quinase. The zone diet activates AMPK because it's a calorie-restricted diet, but without hunger or fatigue. A dieta da Zone Diet é uma dieta que aumenta a atividade da AMP quinase porque ela é uma dieta restrita em calorias, mas ela é restrita em calorias sem sentir fome e sem sentir fadiga. The omega-3 fatty acids activate AMPK through the hormones known as resolvins. Os ácidos graxos ômega 3 aumentam a atividade da AMP quinase através desses hormônios chamados de resolvinas. And the polyphenols activate AMPK through their activation of a group of enzymes known as sirtuins. E os polifenóis aumentam a atividade da AMP quinase através de enzimas chamadas de sirtuínas. Any one of these is good, Qualquer desses é bom, but if we combine all three together, it's very powerful. mas quando você combina os três em conjunto, isso se torna muito poderoso. However, there are also dietary inhibitors of AMPK. Porém, existem fatores dietéticos que inibem a atividade da AMP quinase. One is excess calorie intake. A primeiro é o excesso de a ingestão excessiva de calorias. And how do you know if you're taking in too many calories? Como é que você sabe se você está ingerindo muitas calorias? You're fat. Você está gordo. A second inhibitor of AMPK is taking in too much glucose. O segundo inibidor da AMP quinase é consumir excesso de glicose, especially if that increases the levels of glucose in the blood. especialmente se isso eleva os níveis de glicose na corrente sanguínea. That's why diabetics have very low levels of AMPK. E é por isso que diabéticos têm níveis muito baixos de AMP quinase. And that's why once you're diabetic, your likelihood of developing heart disease and Alzheimer's are greatly increased. E é por isso que se você tiver diabetes, a chance de você desenvolver doenças cardíacas e Alzheimer é muito aumentada. So if our goal is healing, Então, se o nosso objetivo é a cura, if our goal is healing to basically extend our health span, we need an integrated dietary approach. então se o nosso objetivo é a cura para que nós possamos atingir essa longevidade saudável, nós precisamos de uma abordagem integrada. We want to get into the zone. Nós queremos entrar nessa zona. The zone is defined by the blood, A zona é definida pelo seu sangue. but how you get into the zone is the integrated use of the zone diet, Mas como você atinge essa zona é definido pela integração entre a dieta zone, omega-3 fatty acids, ácidos graxos ômega 3 and polyphenols. e polifenóis. Because these are now markers, clinical markers, whether you're in the zone or you're not. Porque esses são e agora nós apresentamos aqui quais são os marcadores clínicos se você está nessa zona ou não. Being in the zone is like being pregnant. Estar nessa zona é como estar grávido. Either you are or you aren't. Ou você está grávida ou você não está. And the markers you're looking for in the blood that give you indication if you are in the zone are the following. E os marcadores que você olha no sangue para saber se você está na zona são os seguintes: The ratio of triglycerides to HDL,
A razão entre triglicerídeos e HDL. That's a marker of insulin resistance. Esse é um marcador de resistência insulinêmica. The ratio of arachidonic acid to EPA. A razão entre ácido araquidônico e EPA. A marker of inflammation. Esse é um marcador de inflamação. And a marker known as glycosylated hemoglobin. E um marcador conhecido como hemoglobina glicada. This is your marker of how well you're activating AMPK. Esse é um marcador de quão bem você está ativando a sua AMP quinase. Think of these markers like navigational gauges. Imagina esses marcadores como painéis de navegação. The type of navigational gauges you need to land an airplane. Instrumentos de navegação que você precisa da mesma maneira que você precisa para navegar um avião. If the gauges are in the right ranges, se esses marcadores, se esses indicadores estão nas faixas certas, you're likely to successfully land the airplane. Você tem maior chance de pousar esse avião com sucesso. If they're not in the right ranges, you're more likely to crash. Se esses marcadores estiverem desregulados, a chance de você cair com o avião é maior. And each of these gauges is under very strong and profound dietary control. E cada um desses instrumentos está sobre um controle dietético muito preciso e poderoso. So if our goal is to optimize the resolution response, what do we want our gauges to read? Então, se o seu objetivo é otimizar essa resposta de resolução, o que você precisa ler nesses seus instrumentos desse painel de navegação? Your triglyceride to HDL ratio is less than 1. A sua razão entre triglicerídeos e HDL precisa estar abaixo de 1. This means your insulin resistance is low. Isso significa que sua resistência insulinêmica é baixa. Your ratio of arachidonic acid to EPA is between 1.5 and 3. A sua razão entre ácido araquidônico e ácido eicosapentaenoico tem que estar entre 1,5 e 3. It means you have sufficient levels of omega-3 fatty acids in the blood to make resolvents. Isso significa que você tem níveis adequados de ácidos graxos ômega 3 na sua corrente sanguínea para fabricar resolvinas. And your glycosylated hemoglobin is between 4.9 and 5.1%. E a sua hemoglobina glicada precisa estar entre 4,9 e 5,1. This means AMPK is not being inhibited. Isso significa que sua atividade da AMP quinase não está sendo inibida. Now, how long will it take you to reach the zone? Então, quanto tempo vai levar para você alcançar essa zona? It will take about 3 months to reach the zone using the correct nutritional program. Leva em média cerca de 3 meses para você alcançar essa zona usando o programa nutricional correto. But within the zone, you start slowing down the rate of aging. Mas à medida que você está na zona, você começa a diminuir a sua taxa de envelhecimento. That's the good news. Essa é a boa notícia. However, it takes less than 2 weeks to leave the zone. Porém, leva apenas 2 semanas para que você saia da zona. So if your goal is to basically to slow down the rate of aging, então, se o seu objetivo é diminuir essa taxa de envelhecimento, to allow the body to heal more effectively, para aumentar a capacidade do teu organismo de se curar com mais eficácia, and to live a longer life, e para viver uma vida longa, you want to stay in the zone for a lifetime. Você precisa estar nessa zona por toda a sua vida. And these are the benefits. E esses são os benefícios. You slow down the rate of aging Você diminui a taxa de envelhecimento, because you're increasing the body's ability to heal from injuries. porque você está aumentando a capacidade do teu organismo de se curar de lesões. And that's how you extend your health span. E é assim que você aumenta a sua longevidade saudável. Thank you very much. Muito obrigado. Thank you, Dr. Sears, for your lecture. I think we are going to enter now in a Q&A session. Okay, So- I'll basically turn back the slide screen to you. Ok.
Eu gostaria de agradecer a palestra maravilhosa que o Dr. Barry concedeu para a gente, né, em nome de todos nós do Congresso, agradecer também todas as pessoas que estão aqui presentes. So, Barry, Jeanette is thanking for your, again, for your wonderful lecture and also for everyone that is present listening to you. Well, thank you for the opportunity. Ele agradece a oportunidade. Obrigada. Temos algumas perguntas, Leandro, a gente pode responder? Claro. So we have some questions, Barry, and she's asking if it's possible for you to answer some of them. Of course. Claro. Eu leio ou você lê, Leandro? Tá no chat? Tá. Tá, eu tenho que voltar lá no início, né? Às 10h50 começam as perguntas. Se quiser, eu vou perguntando, então, para a gente ganhar tempo e você traduz, tá bom? Eu acho que vai ser mais rápido se eu traduzir aqui direto, porque a gente perde menos tempo, né? Então às 10h50. 10h50, Cláudia Caiado, é isso? Isso. A Cláudia Caiado pergunta. So, Barry, Claudia is asking, good morning, excellent speech. How do you adequate the zone diet that predicts a calorie restriction in a teenager that has celiac disease and is underweight, and he has a low body fat and low muscle mass? All of those, descriptions are a case of basically of obviously a deficient diet. Bem, ele está dizendo que todos esses indicativos que você descreve são indicativos de uma dieta deficiente. The fact that he has celiac disease means he has an autoimmune disease. O fato dele ter doença celíaca significa que ele tem uma doença autoimune. AMPK is one of the controlling factors of the immune system. A AMP quinase é um dos fatores controladores dessa resposta imunitária. And so again, it's looking to basically take his existing diet and make adjustments. Então, o que precisa ser feito é pegar a dieta existente dele e fazer alguns ajustes. He'll be eating a lot of fruits and vegetables. Ele vai comer uma quantidade grande de frutas e legumes. There's no gluten in fruits and vegetables. Não existe glúten em frutas e legumes. He'll be taking more omega-3 fatty acids. Ele vai ter que aumentar a quantidade de ômega 3, ácidos graxos ômega 3. He'll be taking adequate levels of protein. Ele vai ter que consumir níveis adequados de proteína. But balanced by the levels of the fruits and vegetables he's eating. Mas vai ter que estar balanceado com os níveis de frutas e legumes que ele está comendo. Right now, his body is attacking himself. Nesse momento, o corpo dele está atacando a si mesmo. So making those seemingly simple changes reprograms the immune system. Então, fazendo essas pequenas mudanças ajuda a reprogramar o sistema dele. Not only to reduce inflammation, but to improve the body's ability to heal and grow. Não apenas para reduzir a inflamação, mas para aumentar a capacidade do organismo de se curar e crescer. That's the easy part. Essa é a parte fácil. The hard part, he's a teenager. A parte difícil é que ele é um adolescente. So that is the pathway is easy. The getting the teenager to follow the pathway may be a little more difficult. Bom, o caminho é simples, porém fazer o adolescente seguir esse caminho é a parte mais difícil. Okay, so Barry, let's go to another question. Okay, so Flavio Augusto is asking if how do you see the action of melatonin over inflammation, and if melatonin rises the expression of marazines, protectins, and resolvings? The melatonin is a key component because it is basically part of our circadian rhythms. Bom, a melatonina é um fator chave, pois ela é responsável pela regulação dos nossos ritmos circadianos. But it's a role player. Mas ele é um jogador de papel. It's not your lead component to basically orchestrate the circadian rhythms. Ele não é o papel principal dele fazer essa regulação
desses ritmos circadianos? Because its instructions have to be carried out by AMPK. Porque as instruções da melatonina precisam ser carreadas pela AMP quinase. And melatonin will have no effect on the production of the various resolvins, the meristins or protectins or other resolvins that are needed for basically the resolution response to be effective. E a melatonina não vai ser importante, ela não vai ter nenhuma ação na produção de resolvinas, protectinas e maresinas, que são responsáveis pela resolução da inflamação. So it has some utility. Então tem alguma utilidade, but it will not be the primary factor in basically slowing down the aging process. mas não vai ser o fator principal em diminuir o processo de envelhecimento. Okay, so Jeanette is asking, how can you modulate low cortisol level? Well, if you have low cortisol levels, you'll probably have to basically think about supplementation with cortisone, or not cortisone, but cortisol. Cortisol. Ele diz que a primeira coisa, se você tem níveis de cortisol baixo, é que você vai ter que provavelmente precisar de reposição de cortisol. It's much easier to reduce elevated cortisol levels than to increase low cortisol levels. É muito mais fácil reduzir níveis elevados de cortisol do que aumentar níveis baixos de cortisol. But again, you want to use the least amount. Mas, da mesma maneira, você precisa utilizar quantidades pequenas, o menor possível. So any supplementation with cortisol, you want to use an appropriate zone to make sure that you're not basically depressing the immune system. Então, qualquer reposição de cortisol tem que ser feita com muito cuidado para que você não suplemente cortisol demais e acabe deprimindo o seu sistema imunitário. Okay, next question from Jeanette is, but if the HDL for... Desculpa, Jeanette, eu não entendi sua pergunta, mas se o HDL for disfuncional. Okay, she's asking if HDL is dysfunctional. Não sou eu, tá, Leandro? Não é você, ok. In the form of dysfunctional macromolecule, she's asking if you have some macromolecule HDL dysfunction, if that relation, probably she's asking about the triglycerides in HDL ratio, if this could mean a false result for the blood marker. It's an easier blood marker. There are other blood markers that are also indicative of insulin resistance. One is simply fasting glucose. Ok. Então ele está respondendo que nesses casos você pode utilizar outros marcadores para resistência insulinêmica, como é o caso da glicose em jejum. So you like to keep the fasting glucose between 80 and 90 of, milligrams per deciliter. Ok. Então você quer manter o seu nível de glicose em jejum entre 80 e 90 no seu exame de sangue. And usually if you have dysfunctional HDL, it's because the HDL is oxidized. E a outra coisa que ele está dizendo é que se você tem um HDL disfuncional, uma macromolécula de LDL disfuncional, é porque você está com o seu HDL oxidado. And that can be addressed by increasing the levels of water-soluble polyphenols. Isso pode ser resolvido aumentando o consumo de polifenóis que são solúveis em água. And this is why the underlying cause of heart disease is not LDL cholesterol. E é por isso que a principal causa de doenças cardiovasculares não é o colesterol LDL em si, but oxidized LDL cholesterol. Mas o colesterol LDL que é oxidado. And the polyphenols, by activating AMPK, cause now the production of more antioxidant enzymes. Ok. Então ele diz que quando você tem esse consumo de polifenóis aumentando a atividade da AMP quinase, a AMP quinase aumenta a atividade de enzimas antioxidantes. Ok, Barry? So some people are thanking you for the lecture, and I'm going to jump directly to the questions. So,
Margarida is asking about physical exercise, how they should be executed for you to have a good result. Well, physical exercise is another way of increasing AMPK. Bom, ele diz que os exercícios físicos são uma outra maneira de você aumentar a AMP quinase. However, I talk about the 80-15-5 rule. Porém, ele fala sobre a regra 80-15. 80% of your ability to activate AMPK will come from the diet. 80% da habilidade de você ativar a AMP quinase vai ser proveniente da sua dieta. 15% will come from exercise. 15% vai vir da prática de exercício físico. And the higher the intensity, the better the exercise. E quanto maior a intensidade do exercício, melhor é o resultado na ativação da AMP quinase. And 5% will come from stress reduction to lower cortisol. E 5% vem da redução do estresse para reduzir os níveis de cortisol. So they all work together, but not equally. Então, todos eles agem juntos, mas não de forma igual. Thank you, Barry. So, let's go here. Heráclito Gurgel is asking, for patients with chronic pain and depression, what's the suggestion, Dr. Sears? The data that's been published and work that we've done would say for the chronic pain, probably in the range of 5 to 7 grams per day of omega-3 fatty acids. And Okay. for depression, probably in the same range. Ok. Ele diz que dos trabalhos que tem publicados, dos trabalhos que ele já realizou com pacientes com essas condições, tanto para dor crônica quanto para depressão, a dosagem de ômega-3 de peixe por dia vai variar entre 5 gramas a 7 gramas por dia. Any other comments, Barry? Things which are good for depression, because all neurological diseases are really caused by increased inflammation. Depression is one of those. And that's why the same approach, perhaps a little higher levels, would also be useful for Parkinson's and Alzheimer's and treating ADHD. Okay. O que ele está explicando é que como existe um fundo neurológico associado neurológico de neuroinflamação associada à depressão, esse mesmo tratamento, só que em doses maiores, vão ser também indicados no tratamento de doenças neurológicas mais graves, como é o caso de Alzheimer, Parkinson, entre outras doenças. So, Elaine Almeida is asking about what's the ideal daily dose of polyphenols, and which of the polyphenols are better for you to supplement? Well, a good daily dose would be 1,500 milligrams if the 1,500 milligrams gets into the blood. Ok, ele está explicando que uma dose ideal para você utilizar por dia seriam 500 miligramas por dia, apenas se esses 500 miligramas você tem certeza que eles estão adentrando a corrente sanguínea. Now, getting in the blood is the hard part. Bom, entrar no sangue é a parte difícil. That's why of the 8,000 polyphenols, the delphinidines are the most water-soluble. Por isso que entre os 8.000 tipos diferentes de polifenóis que existem, as delfinidinas, que são solúveis em água, são mais fáceis de serem absorvidas. Delphinidines are not found in all that number of fruits and vegetables. As delfinidinas não são encontradas em todo tipo de frutas e legumes. But they are very rich in berries. Mas eles são muito ricos em berries. Aqui no Brasil a gente não traduz berries para, não é fácil. Então seria morango, os berries seriam morango, amora, mirtilo, seriam essas frutas, né? So again, that you really want, and that's how you know if you're taking enough, is looking at the glycosylated hemoglobin. Então, como você sabe se você está tomando o suficiente, é olhando os seus níveis de hemoglobina glicada. Because the glycosylated hemoglobin is very, very sensitive to the levels of polyphenols in the blood. Porque os níveis de hemoglobina glicada no sangue são muito sensíveis aos níveis de polifenóis no sangue. So you can use now the glycosylated hemoglobin as an excellent blood marker. Are you taking enough polyphenols to have an effect? Ok, então você pode utilizar os seus níveis de hemoglobina glicada para saber se você está tomando um nível adequado de polifenóis para ter o efeito que você precisa. Ok, that's it?
Thank you, Barry. Let me check if we have another question here. So Margarida is asking, where are the sources for polyphenols? Fish? No, fish have virtually no polyphenols. Okay. Ele está dizendo que peixe não tem nenhuma quantidade de polifenóis. Berries are the richest source of polyphenols, but as I pointed out, they're still very low concentrations. Ok, ele está falando que as berries, né, essas frutas berries, são as que normalmente têm as concentrações maiores de polifenóis, mas ainda assim as concentrações são baixas. So polyphenol concentrates are a good source. Então, concentrados de polifenóis em forma de suplementos são uma boa forma, uma boa fonte. Thank you. So, someone, I don't know the name because it's written in 17 CIO, but the person is asking, people with gastritis, could they worth the gastritis problem taking more than 5 capsules of omega-3s per day? The answer is yes. Any disease condition that ends the phrase itis means inflammation. Mm-hmm. So now the levels of how much you should take, again, the blood will tell you. That ratio of arachidonic acid EPA gives you a precise measurement of what will be the ideal dose for you. Okay. But Barry, I think that her question is regarding the number of capsules. If the number of capsules could increase like a stomach inflammation because of the number of the capsules. I think that she's asking about this. No, the stomach inflammation comes from basically the inflamed cells lining the stomach. Yeah. So, and therefore, it's really the systemic inflammation that's causing the gastritis. Yes, and I think she's asking because she thinks probably that 5 capsules are 5 grams of omegas, and that's not the case always because when it comes to omega-3 fatty acids, it's usually buyer beware. Yes. Okay. So let me explain that. So, o que acontece, que perguntaram a respeito se as cápsulas de ômega-3 poderiam aumentar um quadro de gastrite, por exemplo, ingerindo 5 cápsulas por dia. O que ele explica é que a dose de ômega-3 ela vai variar de caso para caso. E o ideal seria você fazer o exame de sangue para saber esse nível de ômega-3 que você está tomando, se ele está sendo adequado para a sua condição ou não. Mas a cápsula de ômega-3 em si ele não vai aumentar o problema da gastrite, tá? E não significa que 5 cápsulas de ômega-3 tem necessariamente 5 gramas de ômega-3. 5 cápsulas de ômega-3 pode estar escrito lá 1000 miligramas, que seria 1 grama, mas não significa que toda a quantidade do interior da cápsula é de ômega-3. A maioria desses produtos tem na faixa de 30% até 50% da quantidade de miligramas da cápsula em ômega-3. Não é 100% de ômega-3. Poucos produtos no mercado oferecem concentrações mais elevadas de ômega-3. Então, tem que tomar cuidado com a marca que você está utilizando. Tá? É isso que ele quer dizer. She's asking about the capsule, the gelatin capsule itself, if this could hurt the stomach lining. The answer is probably not. However, at the higher dosages, taking liquid omega-3 fatty acids is usually probably a better approach. Okay. Então, a respeito se as cápsulas de gelatina poderiam ferir o estômago, poderiam prejudicar o estômago, ele diz que provavelmente não, mas que ainda assim, em doses maiores de ômega-3, quando o paciente precisa usar doses maiores, a melhor abordagem não é tomar em forma de cápsulas, mas sim na formato líquido. Okay, Barry, thank you. So let's jump here to another question. Well, there's a question in English, so I won't need to translate. So Thaynnara Valente is asking, Dr. Sears, please would you share any clinical experience of resolution healing in migraines case only with the zone diet, and for how long? Most of the published literature in terms of treating migraines has really come from omega-3 fatty acids. Ok. Então ele está dizendo que a maior parte das publicações de tratamento de enxaquecas, eles vêm, na verdade, através do consumo de ômega-3 de peixe. And in those studies, they see a significant reduction in both the duration and intensity of the migraines. E em todos esses estudos, eles mostram não só uma diminuição
na duração como na intensidade dessas enxaquecas. But as I pointed out in the lecture, the more you combine the different intervention points of using the zone diet, the omega-3 fatty acids, and the polyphenols, you get the better results and do not have to rely upon any one intervention. Okay. E ele diz que quanto mais você, como ele mostrou na palestra, quanto mais você utiliza aquelas 3 estratégias, que é a dieta da zona diet, o ômega 3 de peixe e o consumo de polifenóis, de forma equilibrada, de forma mais precisa, você vai conseguir atingir esse resultado sem ficar contando apenas com uma única variável, como é o caso, por exemplo, de ômega 3. Because in terms of nutrition, there's no such thing as a magic bullet. Okay. Ele diz que, em termos de nutrição, não existe nada como algo como uma fórmula, uma pílula mágica. But there is a magical, orchestration. Mas existe uma orquestração mágica. Okay, Barry, thank you. So let's check here. A lot of questions. Do you have the next 2 hours available for? No problem. I got nowhere to. Okay. So let's check here. Well, actually, I think we are done. That's Tem a mais alguma pergunta? very quick 2 hours. Yeah, really, really quick. So people are really thinking it was, I don't know why it was showing me 16 more messages, but it wasn't when I rolled the mouse down, it was okay. Tem mais alguma pergunta, Janete? Tem alguma pergunta que eu deixei passar sem querer? Não, foram todas respondidas. Todas respondidas. Nossa, maravilhoso tudo, realmente a palestra maravilhosa, daria para a gente ficar horas aqui, né? 1h30 com o Barry não é nada, né? Impressionante. É verdade. A gente fica com mais dúvida, quer saber muito mais. Okay, she's saying that 1.5 hours with you generates more questions than answers, because 1.5 hours with you is really, really low. So she would like to stay with you more, but she's thanking a lot for for the sharing of your knowledge, and we hope to have you here in other occasions also. Well, I thank you for the opportunity. E ele está agradecendo pela oportunidade. Eu agradeço em nome de todos aqui do Congresso, a você, Leandro, pela espetacular tradução e todo o conhecimento que você tem também, e ao Dr. Barry, realmente uma honra tê-lo aqui conosco no Congresso. Ok, muito obrigado. And she's thanking again and saying that they are honored to have you here in the Congress. Agradeço também a todos que estão aqui presentes, que compareceram à nossa aula. Lembrar que no final do congresso, agora a gente termina o congresso na sexta-feira, a gente vai estar colocando todas as palestras no canal do YouTube para que todos possam ter acesso, tá? Muito obrigada. Okay, thank you very much, Barry. Do you have any final words or we finish here? I think we all want to live longer and live better, and we do that by slowing down the aging process. Okay. Ele disse que todos nós queremos viver mais e viver com mais saúde, e tudo isso começa diminuindo os níveis de inflamação. Okay, Barry, thank you very much. All right, take care now. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.